A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, o expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre os olhos do amor. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Clube FM, 0 operadora 32 99932 7758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949 novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. À medida que o ser evolui, mergulha no mundo íntimo, introspectivamente, desenvolvendo os valores que dormem em embrião e se agigantam. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre os olhos do amor. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze solente. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, não se enche de orgulho, não se desdenha, não procura seus próprios interesses, não se melindra, não se irrita com nada. 1 Coríntios, capítulo 13, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 6. Quando Paulo de Tarso definiu a verdadeira caridade como a reunião de todas as qualidades do coração, isto é, o amor, diferenciou-a completamente da prestação de serviços aos outros, da distribuição de esmolas, da assistência social, da ajuda patológica, dependentes afetivos, de compensações de baixa estima ou de tudo que se referia a atitudes exteriores sem qualquer envolvimento do amor verdadeiro. Olha que Paulo coloca as 3 virtudes. Hoje permanece a fé, a esperança e o amor. O maior delas é o amor. Sempre falamos aqui, você pode ter uma fé inquebrantável em Deus, Jesus, ter os seus joelhos calejados de tanto orar e de tanto amor a Deus. Mas se você não tem amor pelo seu próximo, pelos animais, pela vida, meu amigo, minha irmã, está perdendo tempo. Porque as suas orações não passam do teto de sua casa. Compreendem? Então o amor cobre a multidão dos pecados. O amor é tudo. Existem algumas correntes religiosas, nossas co-irmãs, respeitamos, mas desde a sua fundação está dizendo assim: o homem viverá pela fé como fonte de salvação. Eu digo que esse conceito está completamente equivocado. O homem salva-se pelo amor. Fora da caridade não há salvação. Paulo ainda reforça seu conceito acrescentando que ainda que tivesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para que ser queimado, se não tivesse caridade, ou seja, que é o amor em ação,
tudo isso não lhe serviria de nada. Muitas vezes doamos coisas ou favorecemos criaturas a fim de proporcionar a nós mesmos, temporariamente, uma sensação de bem-estar, de poder íntimo, ou até mesmo de vaidade pessoal, para compreender nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade. Quantos se apresentam assim para a sociedade, fazendo caridades, filmando, inclusive, jogando às vezes nas televisões e nas mídias sociais, para que alguém diga, nossa, como ele é caridoso, como ela é caridosa, perdendo tempo. Isso pode representar para os homens, mas Deus conhece a nossa essência. São sentimentos transitórios e artificiais que persistem entre as criaturas que, por não se encontrarem satisfeitas consigo mesmas, trazem profunda desconsideração e desgosto, supervalorizam-se fazendo algo para os outros, para provarem às pessoas que são boas, importantes e merecedoras de atenção. Vejam só, são carentes, precisam ser enaltecidas, vazias. Tomemos muito cuidado com isso. Na realidade, caridade é amor. E amor é a divina presença de Deus em nós. Raios com que Ele modela a tudo e a todas as criaturas. O amor é considerado como a real estrutura da vida e a base de toda lei universal. É imprescindível esclarecermos que há inúmeras formas de focalizar a caridade e nós nos reportaremos a ela como sendo o amor essência. Energias que emergem de nossa natureza mais profunda, procedentes da onipresença divina que habita em tudo. Minerais, vegetais, animais e seres humanos, ou ao mesmo tempo que vibram, também recebem essa vitalidade amorosa. Então, existem animais, já falei em alguns programas desses, que estão muito próximos dos homens. Animais como o cachorro, cavalo, gato, animais domésticos. E eles têm um amor muito grande pelos seus donos. É um carinho especial. No mar nós temos os golfinhos que aproximam muito dos homens, né? Então, observem que eles também vibram numa faixa de carinho, de troca, de amor. O mineral de rocha permanecerá como tal, enquanto a atração e a tendência de seus átomos e moléculas se mantiverem atraídos e integrados uns aos outros. Tais atrações constituem os primeiros estágios dessa energia do amor nos seres primitivos. Semelhante poder atrativo prospera e se movimenta em cada fase da vida, de conformidade com o grau evolutivo em que se encontram os elementos e as criaturas em ascensão. Observemos a natureza, propensões, gostos e identificações com as quais se particularizam cada ser do universo, inclusive a própria criatura humana, são movimentações dessa força de predileção nomeada comumente por aspiração amorosa. Nós temos que ter inspiração divina com todo o amor possível. Segundo o apóstolo João, Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Olha só que importante, não é? Consequentemente, nós, herdeiros e filhos, assevera o Senhor que somos amor, criados por Ele, por esse plasma divino. Portanto, somos oriundos do amor incomensurável que sustenta e dirige suas criaturas e criações universais. Todos nós estamos nos descobrindo do processo dinâmico da evolução, assemelhando-nos a um gradativo despetalar de camadas e mais camadas, iniciando pelas mais densificadas, para atingirmos nosso turno, o cerne, nosso âmago amoroso. Deus fez os homens à sua imagem e semelhança, e dessa forma somente conheceremos o verdadeiro sentido da caridade como amor criativo, integrador e generoso, quando chegarmos a ter uma clara consciência de nós mesmos. Lembrando a todos que só podemos amar a Deus quando amarmos o próximo. Se não tivermos amor pelo semelhante, pelos animais, não temos amor por Deus, né? Isso também é fato. Só um coração puro pode atingir
a culminância das esferas superiores através da prece. Senão, como eu falei, não passa do teto. Temos que ter essa consciência. Quando passamos a identificar nos outros a mesma essência de amor da qual ele e nós somos feitos, seremos capazes de discernir o que é o sentimento de caridade. Sejam jovens, velhos, crianças, sadios ou doentes, homens ou mulheres. Se passarmos a amá-los incondicionalmente, como nos exemplificou Jesus, nosso Mestre e Senhor, aí estaremos completamente integrados na caridade. Caridade não consiste em assumir e comandar sentimentos, decisões, bem-estar, problemas, evolução e destino das pessoas, nem dizer ou fazer aos outros o que podem e devem fazer por si mesmos. Porque quando tentamos reduzir as dificuldades dos outros, responsabilizando-nos por seus atos, impedimos o real crescimento e amadurecimento que eles teriam vivenciado com as experiências que impedimos que vivessem. Assim, distorcemos a real mensagem da caridade, do amor ou doação verdadeira. Encontramos ainda no Evangelho de João: não escrevo um novo mandamento, mas sim aquele que tivemos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Quanto mais limitada e particularizada for a maneira de viver o amor, menor será a nossa consciência de que todos os seres humanos têm uma capacidade ilimitada de amar ao mesmo tempo muitas pessoas. Quanto mais o amor for compartilhado com os outros, mais nos desenvolveremos e nos purificaremos na vida. Olhar os outros com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendida, Jesus era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Caridade é amor, e não amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos. Se substituirmos na conceituação de Jesus as palavras benevolência, indulgência e perdão por amor, respeito, compreenderemos realmente esse sentimento incondicional do Mestre por tudo e todos. Amor, respeito para com todos. Amor, respeito para com as imperfeições alheias. Amor, respeito aos ofensores. Eis as regras básicas da conduta do Cristo. Não olvidemos, porém, que respeitar os outros não quer dizer ser conivente ou manter cumplicidade. Concluímos ajustando o texto de Paulo ao nosso melhor entendimento. Ainda que eu falasse a língua dos homens e também a dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, ainda que eu dominasse a ciência e tivesse uma fé tão grande que removesse montanhas, tudo isso não serviria de nada se não tivesse amor, respeito aos seres humanos. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhes-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas 70 vezes 7 vezes. Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo de vosso amor. Trazemos múltiplos clichês mentais arquivados no inconsciente profundo de nós mesmos. Alguns são velhas recordações danosas, herdadas das mais variadas épocas, seja na atualidade ou em outras existências nos passados distantes. Essas fontes emitem, através dos mecanismos psíquicos, energias que não nos deixam sair com facilidade do fluxo desses eventos desagradáveis, registrados pelas retinas da própria alma, mantendo-nos retidos em antigas mágoas e feridas morais, entre fardos da culpa e da vergonha. Por não recordar que o perdão a si mesmo e aos outros é um poderoso instrumento de cura para todos os males, é que não deixamos o passado passar, não desenvolvendo renovação, mas sim enfermidades e abatimentos. Tentamos viver alienados dos nossos ressentimentos e velhas amarguras, distraindo-nos com jogos e diversões, ou mesmo buscando alívio no trabalho ininterrupto, mas apenas estaremos adiando a solução futura da dor, porque essas medidas são temporárias. É mais fácil dizer
que se tem uma úlcera gástrica do que admitir um descontentamento conjugal. É mais fácil também consentir-se portador de uma frequente cólica intestinal do que aceitar-se como indivíduo colérico e inflexível. Muitas moléstias, antes consideradas como orgânicas, estão agora sendo reconhecidas como psicossomáticas, porque se encontram fatores psicológicos expressivos em sua origem. As insanidades físicas são quase sempre traduzidas como somatizações das recordações doentias de ódio e vingança, e se mantidas a longo prazo, resultam em doenças crônicas. Dessa forma, compreenderás que a gravidade e duração dos teus sintomas de prostração e abatimento orgânico são diretamente proporcionais à persistência em manteres abertas tuas velhas chagas do passado. As predisposições físicas das pessoas às enfermidades nada mais são do que as tendências morais da alma, que podem modificar as qualidades do sangue, dando-lhe maior ou menor atividade, provocar secreções ácidas ou hormonais, mais ou menos abundantes, ou mesmo perturbar as multiplicações celulares, comprometendo a saúde como um todo. Portanto, as causas das doenças somos nós sobre nós mesmos. E para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia na alma. Indulgência se define como sendo a facilidade que se tem para perdoar. Muitos de nós ficamos constantemente tentando provar que sempre estivemos certos e que tínhamos toda a razão. Outros ficam repisando erros e as falhas alheias. Mas se quisermos saúde e paz, libertemo-nos desses fardos pesados que nos impedem de voar mais alto para as possibilidades do perdão incondicional. Perdoar não se trata de esquecer as marcas profundas que nos deixaram, ou mesmo fechar os olhos para a maldade alheia. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão, por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de agir corretamente. Por não estarmos momentaneamente em completo contato com a intimidade de nossa criação divina, é que todos nós temos, em várias ocasiões, gestos de irreflexão e ações inadequadas. Das velhas doenças nos libertaremos quando as velhas recordações do não perdão pararem de comandar o leme de nossas vidas. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular dos próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Jovens adultos, idosos, criaturas de várias posições sociais e dos mais diferentes contextos de vida sofrem o aguilhão da insatisfação. Muitos solteiros procuram incessantemente parceiros afetivos para que as sarças da solidão não possam alfinetar suas necessidades íntimas de se completarem no amor, esquecendo-se, porém, que a solidão é falta de confiança em nós mesmos, quando nos rejeitamos e nos desprezamos, e não a falta de alguém em nossas vidas. Diversos casados reclamam sistematicamente que já não veem mais o cônjuge com os mesmos olhos de antes e, por isso, sentem-se desiludidos e abalados frente à união infeliz, que outrora julgavam acertada. Contudo, não observaram que a decepção não era com o outro, porém com eles próprios. Por não aceitarem seus fracassos, é que projetam suas incompetências e insatisfações como sendo pelos outros e nunca por si mesmos. Várias criaturas enfrentam a pobreza, lutam incansavelmente para a aquisição de recursos amoedados, tentando dessa forma sair das agruras da miséria. Não percebem, todavia, que prosperidade é uma atitude de espírito, que quanto mais declaro à minha mente que estou aberto para aceitar a abundância do universo, mais a consciência se torna próspera. Que a verdadeira prosperidade não se expressa em quantia de bens que possuo, mas sim ao receber e no dividir todo esse imenso tesouro de possibilidades herdado pela nossa criação divina.
Muitos ricos labutam constantemente para acumular mais e mais, afirmando serem necessários maiores rendimentos para assegurar e dar manutenção aos bens já amontoados, declarando ser isso previdência e cautela. Não se dão conta de que a sua insatisfação é produto da ganância desmedida, por alimentarem crenças de escassez e míngua, e por acreditarem que a riqueza é que os fazem homens respeitados e consideráveis, pois ainda não tomaram consciência do que é ser e do que é ter. Outros tanto buscam poder como forma de encobrirem o desgosto de se autoafirmarem frente ao mundo, escravizando em plena atualidade criaturas simples e incautas para satisfazerem o seu ego neurótico. O desânimo tomou tamanha amplidão em torno deles que dessa forma acreditam que mandando arbitrariamente e desrespeitando as leis e limites dos outros, possam eliminar o desalento que os ameaça constantemente. Jovens e adultos buscam dissimular a insatisfação interior, adquirindo títulos acadêmicos, acreditando que outorga de doutor possa trazer-lhes autorização e permissão diante da sociedade para dominar e sobressair, com um prestígio e capacidade que pensam que possuem, porque em verdade não descobriram que o verdadeiro prestígio e capacidade só são possíveis quando nós investimos em nossos valores mais íntimos, passando assim a dominar a nós mesmos. Insatisfação não se cura, projetando-a a situações, a pessoas, a títulos, a poder, a posições sociais, mas reconhecendo a fonte que a produz. Jesus de Nazaré, preceptor das almas, convoca-nos a distinguir as verdadeiras traves que não nos deixam avistar as causas reais de nossas insatisfações e nos respeita o remédio ideal. Fazermos autodescobrimento para realmente descortinar de nossas profundidades as matrizes de nossos comportamentos inadequados que fazem emergir de nós mesmos essa incômoda atmosfera de descontentamento que nos envolve de tempos em tempos. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical a seguir a nossa oração final. Nossos pés. Hoje, o convite é para que olhemos para nossos pés. Esses que nos sustentam dia após dia, que nos levam para o trabalho, para a escola, para os compromissos, para os reencontros da vida. Pés que caminham, às vezes firmes, às vezes cansados. Pés que tropeçam, que correm, que se detêm, mas seguem. Quantas histórias poderiam contar nossos pés? Quantos passos dados na esperança? Quantos foram palmilhados na dor? Quantos caminhos escolhidos com coragem? Quantas idas e vindas marcadas por silêncios, por esperas e por recomeços? Agora, lembremos dos pés do homem mais ilustre que este mundo conheceu, o Nazareno, Jesus. Pés que percorreram as estradas empoeiradas da Galileia, da Judéia e da Samaria. Pés que entraram em casas humildes, que subiram montes, que passaram por desertos e atravessaram multidões. Pés simples, que calçaram sandálias rústicas, tocando com humildade o chão do mundo, as areias da praia, o barco de um pescador, e que caminharam sobre as águas ao encontro dos seus companheiros. Pés que se ajoelharam para lavar os pés de outros, num gesto de humildade e amor. Jesus inclinou-se diante dos discípulos e lhes lavou os pés, ensinando com o exemplo que a verdadeira grandeza está no serviço. Lavar os pés é mais do que limpar a poeira do caminho. É enxergar o outro com respeito. É acolher o esforço alheio. É dizer, eu caminho contigo. É partilhar o peso da jornada. É reconhecer que o outro, mesmo em suas quedas e imperfeições, merece cuidado, atenção e afeto. É estender a mão sem esperar aplausos.
é servir sem ostentação. Lavar os pés é um gesto silencioso que ensina humildade e empatia, que recorda que todos nós, em algum momento, precisamos ser acolhidos. Jesus não apenas falava de amor, ele andava com amor. E com os mesmos pés com que serviu aos seus irmãos em tantas oportunidades, ele subiu ao Calvário, passo a passo, com a cruz nos ombros, com a fé nos olhos e no coração, com dor no corpo, com amor no espírito. Seus pés feridos não pararam. Hoje, mais de 2000 anos depois, ainda nos convidam a caminhar, a continuar, a seguir por trilhas de luz, apesar das pedras, a abandonar o orgulho, a pressa, a indiferença, andar ao lado do próximo. Por isso, ao olhar para nossos pés, indaguemo-nos. Para onde temos permitido que eles nos conduzam? Eles têm nos guiado rumo à paz, à solidariedade, ao perdão? Será que nossos passos têm buscado o caminho do bem, mesmo quando ele exige renúncia e paciência? Será que tem se desviado das trilhas do egoísmo, da indiferença, do julgamento precipitado? Os pés que hoje pisam o chão do mundo são os que podem plantar a esperança, semear a concórdia, firmar a compaixão em solo fértil, ou na aridez dos corações. Cada passo é uma escolha, cada direção um reflexo do que abrigamos em nosso coração. Não é preciso caminhar grandes distâncias, basta trilhar os pequenos caminhos do amor no cotidiano. Afinal, a grande questão é a forma como escolhemos caminhar. É o rumo para o qual nos conduzem nossos pés. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de trabalho no bem, propagando seu evangelho de luz, de amor, de paz, amparado pela espiritualidade maior, para que sejamos aqui postos, trabalhando novamente em seu nome. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, grato pela oportunidade e que possamos, meus irmãos, viver os ensinamentos da noite de hoje no nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite, Marcos, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar.
Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.